Bem, o nosso grupo é composto por Gabriel Martins, Vitor Hugo, Kietlin Melo, Adriele Dias e por mim, Camila Benites. Eu vou estar falando sobre o que foi a Primeira República, sobre a República Espada e a República das Oligarquias. Bem, a República Velha ela foi dividida em dois períodos. O primeiro foi a República de Espada, que durou durante os anos de 1889 a 1894. O governo ele recebeu este nome porque era governado por dois representantes militares, que eram o primeiro que foi pelo Marechal Deodoro da Fonseca e por segundo que era o vice-marechal Floriano Peixoto. O Teodoro da Fonseca ele assumiu previamente o poder após ter declarado a República em novembro de 1889. Enquanto o Brasil aguardava a nova Constituição, que ditaria como seriam as próximas eleições e tal. Bem, ainda no mandato já do segundo presidente, que era o Floriano Peixoto, as oligarquias cafeeiras dos estados de São Paulo, eles já se organizavam, já estavam preparando para assumir o poder e controlar a República. Pois os paulistas cogitavam já uma possível aliança, que era uma possível aliança com os estados de Minas Gerais, para ajudar a eleger um próximo presidente para a República, porque eles queriam controlar a República, governar a República. Então, portanto, pouco tempo depois, Prudente de Moraes ele foi eleito o primeiro presidente civil do país, com o apoio do Partido Republicano Paulista e também com o Partido Republicano Mineiro. A partir de então, a política brasileira começou a influenciada pelas oligarquias, garinhos paulistanos, que era a oligarquia que eram os paulistanos, e mineira, Esse período, então, ficou conhecido, conhecido, então, oficialmente como a República Oligarquia, Esse novo domínio político, ele começou, então, a partir do ano de 1894. Ele durou e alternava, o controle do governo entre o São Paulo e Minas Gerais, já que os presidentes eles faziam parte do Partido Republicano Paulista e também outros faziam parte do Partido Republicano de Mineira. Como o São Paulo era um grande produtor de café e o Minas Gerais era um grande produtor de leite, então essa época da Republicana Oligarquia ela também ficou conhecida como a política café com leite, por esses dois estados ser grandes repositores produtores de café e leite. Então, a República Velha, que foi a primeira república, ela foi dividida por esses dois, República da Espada, que resumidamente foi uma época caracterizada pelos dois representantes militares, Marechal Deodoro da Fonseca e pelo Marechal Floriano Peixoto. E por volta, desse governo durou, durante os anos de 1899 até 1894. E durante esse período foi comum as levantes populares e a repressão do foco de resistência ao imperador Dom Pedro II e a restauração da monarquia, por conta de esses fazendeiros e coronéis, eles quererem controlar, quererem o poder de governar a república, que teve essa restauração da monarquia. E que a segunda república, que foi dividida, que é a República Oligarquia, que foi o período que durou de 1895
e foi até 1930. Né? Esse período ele teve como esse nome, né? Porque os grandes coronéis e os donos de fazenda eram tipo como chefes políticos, exercendo grande influência nas decisões políticas do país. Com isso, a oligarquia dos estados de São Paulo e Minas Gerais, eles comandaram as eleições durante muitos anos. Olá, meu nome é Gabriel Martins de Moraes e eu vou estar aqui falando, né, sobre o sistema eleitoral durante a República Oligárquica. Bem, o sistema eleitoral durante a República Oligárquica, ele vai estar sendo um sistema que é muito interdependente. Como assim? Uma coisa vai depender da outra e essa outra coisa vai ser o motivo de existir essa dependência. E como a gente vai ver isso? Bem, por exemplo, né, o que acontecia? O presidente da República, ele vai estar cedendo verbas ou benefícios para o governador de estado. E esse governador de estado, ele vai retornar isso em votos para o presidente, para que ele continue no poder. E a mesma coisa o governador de estado vai fazer. Ele vai pegar as verbas, ele vai pegar os benefícios e vai mandar para os coronéis, que a gente vai chegar a falar dele, né? Vamos só seguir aqui, por exemplo, por enquanto o raciocínio. Ele vai mandar essas verbas para ele, esses benefícios, e aí o coronel vai retornar isso em votos. Então, ó, você percebe, uma coisa depende da outra e essa coisa, né, que vai estar resultando, ela é motivo de existir essa dependência, né, essa necessidade de receber esses votos. E bem, o coronel, ele vai ser, é um título, né, primeiramente é um título que as pessoas, vamos dizer assim, as famosas de certa região, não é famosa assim, mas aquelas pessoas que exercem uma presença maior em determinada região, né? Costumavam ser fazendeiros com grande prestígio econômico e político, né? De área rural e que exerciam muita influência no povo. E a partir disso, eles vão estar abusando, né, dessa sua influência para exercer o que a gente vai chamar de voto de cabresto. Nesse voto de cabresto, a gente vai ter o coronel agindo como uma pessoa assim manipuladora, né, da situação, porque ele vai fazer promessas para as pessoas, para que elas votem em quem ele quiser, basicamente, em quem ele quiser. E em troca ele vai dar, por exemplo, mantimentos, vai dar gado, equipamentos. O cara ele vai ter dinheiro para isso, ele vai ter bastante dinheiro para isso. Então ele vai fazer isso e independente, né? Se você aceitar a proposta dele ou você não aceitar, você vai ter que prestar justificativas para ele, né? Se você aceitar, no caso, e na hora assim não votar em quem você tinha falado para ele, né? Em quem ele aceita que você vote, ele vai saber, porque o voto daquela época era aberto. Todo mundo sabia em quem você votou. Então, vamos supor assim que o coronel no dia seguinte ele te dá bom dia, fala com você o que você fez e que ele tá bravo. Aí você pensa assim, ah, tá tudo bem. Aí chega de noite, chega um criminoso na sua casa, chega sei lá, ele contrata um cangaceiro, chega e te mata. O cara tem poder pra isso, o cara é coronel, o cara ele tem poder financeiro bem forte, então ele tem esse poder e ele vai sair impune, porque essa é a vantagem que ele tem, essa é a vantagem da influência dele. Mesma coisa se você não aceitar a proposta dele. Ele vai fazer sua vida ficar horrível. Ele vai atrapalhar seus negócios. Ele vai talvez até tentar acabar com você, te silenciar, para fazer com que você sirva de exemplo.
para que os outros passem a aceitar mais facilmente as propostas dele. E é isso. É basicamente isso que consistiu o sistema eleitoral da República Oligárquica. Uma manipulação muito forte, muito corrupta, e que é triste, né? Triste a situação. Eu não gostaria de estar vivendo naquela época. Ou talvez eu gostaria, né? Mas foi uma situação complicada. Oi, meu nome é Victor Hugo e eu vou estar apresentando sobre a economia na época da Primeira República. Na Primeira República, a economia ela era predominantemente rural, ou seja, ela tinha um ênfase na parte da produção agrícola, com ênfase na produção do café, por exemplo, tanto que ficou conhecido muito também sobre a economia cafeeira, porque tinha grande ênfase na plantação do café. E durante toda a época da Primeira República mesmo, 50% das exportações brasileiras eram de café. Mas não só o café. A economia, porque era predominantemente rural, também fazia parte da produção de açúcar, algodão, borracha, cacau e etc. Diversos estados do litoral brasileiro tinham a predominação de plantações, mas o estado que mais concentrava essas plantações era São Paulo, que teve até um grande forte impulso da industrialização naquela época, e a maior produção de café se encontrava na cidade de São Paulo. A região, devido à quantidade de empregos que essa grande produção de café tinha, ela se tornava uma atração para inúmeros brasileiros e para imigrantes também. Mas essa grande concentração na produção de café fez com que o Brasil tivesse uma dependência dessa produção. Lá no começo do século XX, os cultivadores de café começaram a aumentar a quantidade de café que eles produziam, o que acarretou numa queda de preço enorme. Afinal, alta oferta, pouca demanda, gera uma queda de preço. E já que esse mercado ficou meio abarrotado com a mercadoria, os produtores de café queriam defender muito seus interesses. Então, eles se reuniram no que ficou conhecido como o Convênio de Taubaté. Nesse convênio, o governo brasileiro decidiu que ele ia comprar todos os excedentes das sacas de café daquela safra, com o objetivo de controlar o preço do mercado do produto no mercado internacional. Isso iria garantir que os produtores de café e os fazendeiros iriam garantir os seus lucros e resolveria a questão do preço. Além disso, ficou decidido também que o Estado ia realizar um empréstimo de 15 milhões de libras para conseguir realizar aquela compra dos excedentes das sacas daquela época. Com o estoque desses excedentes de café, a superprodução ainda dos produtores de café continuou e o governo não encontrou oportunidade nenhuma para vendê-los, então agravando ainda mais a crise que eclodiu junto com a Grande Depressão. Junto da economia cafeira, surgiu também o pequeno desenvolvimento industrial, sobretudo, claro, no estado de São Paulo, onde se concentrava a maior parte da produção cafeeira, que era praticamente o piso da economia da Primeira República. Junto disso, além de ser uma escapatória para a crise da grande produção, que era baseada mais predominantemente rural, veio como também as questões de movimentos sociais e o desenvolvimento da indústria, que teve esse pontapé nessa época. Olá, eu vou falar sobre o tema de industrialização. Durante essa época, as indústrias tiveram, assim, uma grande relevância, começaram a crescer. Uma cidade que se destacou foi São Paulo, que tinha 31% das fábricas do Brasil. E por conta disso, no Brasil ter tido em São Paulo essa grande quantidade, isso daí teve um acarretamento com os operários que reivindicaram melhores condições de trabalho e a garantia de direitos trabalhistas. Aí esses movimentos foram tendo destaques, ocorrendo por mais vezes. E na maioria dessas organizações, quem comandava, quem trazia eram os imigrantes que vinham de outros lugares e tal, e davam dicas, ideias que favoreciam nesse lado do negócio. E também com a eclosão da Primeira Guerra Mundial,
e teve muitas dificuldades de importar produtos durante a produtos industrializados. E por isso, daí foi se destacando e tendo mais relevância no Brasil, entendeu? A indústria foi crescendo e crescendo e crescendo. E a gente pode também analisar que os direitos trabalhistas, eles são, até hoje, são muito importantes dentro de nós, dentro da nossa vida, porque ocorre muito ainda de acontecer essas coisas, sobre buscar salário, sobre os direitos ali dentro. Estarei falando sobre os movimentos sociais na Primeira República. A Primeira República foi um movimento também marcado por muita insatisfação popular, tanto no campo quanto nas grandes cidades. Em função dos problemas políticos, profunda desigualdades sociais, exploração dos latifundiários, e da crise econômica, que marcaram grande parte desse período. Os principais movimentos sociais na Primeira República o primeiro foi os principais movimentos sociais urbanos, que teve a revolta da vacina, que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. Teve como causa principal a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola, imposta pelo governo federal. Greve geral de 1917, que ocorreu principalmente nas capitais das regiões Sudeste e Sul do Brasil, que foi um movimento reivindicatório contra as péssimas condições de trabalhos baixos e salários e falta de direitos trabalhistas. O segundo movimento social foi os movimentos sociais rurais, que geraram Guerra do Contestado, que foi o movimento dos camponeses contra a exploração dos grandes proprietários rurais. Ocorreu na divisa dos estados do Paraná com a Santa Catarina, entre os anos de 1912 e 1916. Teve também a Guerra de Canudos, que ocorreu no interior da Bahia entre os anos de 1893 e 1895. Foi liberado pelo Beato Antônio Conselheiro. E também teve a sedição do Juazeiro, que esse movimento ocorreu em 1914, no Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte. O movimento foi liderado pelo padre Cícero e o conflito ocorreu entre as oligarquias cearense e o governo federal. Também teve o cangaço, que ocorreu no sertão nordestino entre o final do século XXI, se eu não me engano, e a década de 1940. O fenômeno do cangaço foi descentralizado e teve como principal característica a violência e intimidações feitas pelos cangaceiros. Estarei falando agora sobre o fim da Primeira República. O estopim para o fim da Primeira República foi as eleições presidenciais de 1930. Naquela ocasião, o presidente Luiz resolveu romper com o Pacto de Ouro Fino em vez de lançar uma candidatura mineira. Ele optou por lançar Júlio Prestes, candidato paulista. E isso desagradou profundamente a oligarca mineira, que se aliou à oligarca gaúcha, e os tenentistas juntos lançaram Getúlio Vargas como candidato presidencial. Getúlio Vargas foi derrotado, mas mais membros da sua chapa eleitoral. Inconformados com a derrota, eles começaram a conspirar contra o governo.
Eles usavam a desculpa, a desculpa utilizada por eles era o membros da Aliança Liberal, chapa de Vargas, que para iniciar uma revolta armada contra o governo foi o assassino de João Pessoa, que foi o vice-presidente de Vargas. O assassino de João Pessoa, porém, não teve relação com a disputa eleitoral entre Júlio Prestes e Vargas. A revolta contra o governo foi nomeada pela Revolução, que foi no ano de 1930, outubro de 1930. E no mesmo mês, no dia 24, resultou a disposição de Luiz da presidência. E Júlio Prestes, ele foi impedido de assumir a presidência do país. Em novembro do mesmo ano, Getúlio Vargas foi empossado como presidente provisório do país. Esse era o fim da República e o início da Era Vargas, período que se estendeu por 15 anos.